Você acredita que podemos curar nossas crenças, nossas dores, a partir de uma troca, de que a gente fala e de ouvir? Bem, a gente vai descobrir isso aqui hoje. Bem, sou André Ricotti, estou aqui no minha série Falando da Mente, e hoje com duas convidadas. Primeiro, quero agradecer por vocês terem aceito aí esse desafio. E a gente vai ter uma novidade aí no meio, né? Então vamos aos poucos. Primeiro, quero apresentar a Lilian e a Débora. Obrigado por vocês estarem aqui. Nós é que agradecemos. E já queria entrar nesse assunto. Quando a gente conversou, vocês falaram um pouco sobre as dores, as coisas que vão acontecendo, as crenças que a gente vai criando ao longo da vida. E vocês trouxeram esse propósito, que a gente vai falar um pouco mais dele, de criar um espaço para ouvir, para falar, para pessoas que têm a mesma situação poderem conversar. Por que vocês acreditam que isso pode funcionar? Apesar de eu fazer a pergunta, fica à vontade. Se vocês quiserem ir por outro caminho, aqui o espaço é aberto. A gente não imaginava que a gente ia chegar nesse lugar, né? As coisas da vida são loucas, né? E aí a Débora chegou para mim e falou: Lilian, tô com uma proposta aqui para te fazer, porque você é muito bom em organizar eventos, porém não trabalho com organização de eventos. Eu faço muito evento família, amigos. E aí ela falou: pô, organiza para mim esse evento, que é um workshop maravilhoso. Quando eu olhei, que eu falei... Ela já tinha tudo maravilhoso, tudo. E eu falei: Débora, isso é incrível. E isso tem muito a cara de uma coisa que eu queria falar há muito tempo, porque eu queria ter um podcast. Eu queria falar com mulheres, que é exatamente isso, só que ela de uma visão muito mais... ela já estuda isso, né? Neurocientista, falando da visão dela sobre um assunto lindo. E eu queria falar com pessoas que vivenciaram experiências, meninas que engravidaram na adolescência, mulheres que apanharam de seus maridos e apanham até hoje, mulheres que têm filhos com situação de droga e crime. E como ajudar... E são sozinhas, né? É muito difícil, né? Você não tem com quem conversar, né? E carregam esse estigma da mulher guerreira. Não, ela não é guerreira. É cansada. Ela é cansada. Excelente ponto, né? É cansada. Né? A mulher que trabalha, que batalha, que sustenta filho sozinha, ela não é guerreira, ela é uma mulher cansada e afetivamente solitária, porque a gente foi criado para dar e receber afeto. Então, quando você só dá afeto, como é que você fica? Mas é engraçado você falar isso, porque a gente estava até conversando um pouco fora daqui, né? Vou dar um pouco a minha visão. A sociedade parece que ela torce pelos extremos, né? E ela não quer ajudar. Ou você é a pessoa coitada, né? Ou você, né, venceu, você é o guerreiro. Só que no final do caminho, você é simplesmente alguém que está tentando passar por isso da melhor forma. Sobrevivendo, né? E eu concordo com vocês, é solitário. Eu acho que a posição da mulher, ela também é muito solitária nesse sentido, né? Porque a mulher tem essa função, se eu estiver falando alguma bobagem, vocês me corrijam, né? Mas de cuidar, de acolher. Natural, tal, né? E do amor, não é uma função, né? É uma função que a sociedade impôs, né? A mulher, para mim, é essa representação do amor, né? E ao mesmo tempo, a minha visão, tá? Ela sofre porque é difícil ver o outro sofrer ou ela mesma está sofrendo assim, né? Essa questão é porque eu acho que cada mulher ela é feliz dentro daquilo que ela escolhe. Tem a mulher que é feliz quando decide não ser mãe e é julgada. E tem a mulher que abre mão de tudo porque quer ser mãe. E tem aquela que é mãe no susto e tem que aprender a ser mãe e ainda é cobrada para ser uma mãe de excelência. E quem cuida dela? Mas aí você também trouxe um ponto que para mim é fundamental, as pessoas julgam demais, né? Julga. Se tá bom, tá ruim. Se tá ruim, né? Tá pior, faz como? O tempo todo alguém, eu brinco, tá se metendo na vidinha do amiguinho, né? Tá querendo saber o que o coleguinha tá fazendo e dando opinião, inclusive, né? Sim. Eu brinco muito com algumas pessoas quando começam a trazer um negócio, falam assim, tá tudo tranquilo na sua vida? Você não tem nada para se preocupar? Né? Porque você tá tão preocupado com a vida do outro. Mas isso é um ponto. Mas isso é um viés social, né, também. Sim. Mas isso atrapalha muito a vida de muita gente. Porque o que o outro pensa
Tem muitas mulheres que vivem em situações críticas dentro de casa e que não saem dessa situação, e não é nem porque não pode financeiramente ou porque não, eu não posso me separar porque eu não vou conseguir criar meu filho porque eu não tenho dinheiro para isso. Não, é porque o que os outros vão pensar. Se meu casamento acabar, como... Tá entendendo? Então, assim, muitas mulheres têm até a força para sair de relações abusivas e não saem por causa da opinião do outro. Mal sabendo ela que daqui a 5 minutos tem outra notícia e ninguém lembra mais daquilo. E aí você está trazendo um ponto que é importante. A gente trabalha muito isso aqui. O exterior, ele vai acontecer de qualquer jeito, né? Por mais que a gente esteja aqui reclamando, e aí que eu acho que é o grande barato dessa preocupação de vocês, é como é que a gente ajuda a pessoa, porque é o interior que a gente tem ação, né? É essa a minha proposta, porque não adianta a gente falar disso tudo e não mostrar a solução. Exatamente. E a solução não é porque eu consegui, você consegue, não é assim. Você conseguiu porque em algum momento você racionalizou aquilo. Exatamente. E você conseguiu sair. Mas e a pessoa que está presa num ciclo repetitivo, num padrão anterior que a moldou das histórias de vida dela, que ela acredita que aquilo define quem ela é? Se ela está numa relação onde o marido diz, ninguém vai te querer, você ouvindo isso repetitivamente, o teu cérebro vai começar a acreditar naquilo. Sim. E você perde força. E existem várias outras coisas envolvidas. Então, não é simplesmente se eu conseguir, você consegue. Você é um ponto de partida, você é uma força que vai mover. Não, então eu quero o caminho. Mas ela precisa de ajuda, sozinha ela não vai conseguir. Sim, porque senão ela até sai, mas ela entra num outro tipo de ciclo. Né? Um ciclo de validação social, um ciclo de autoflagelamento. Não é fácil fazer sozinho. Não é. Eu, por muito tempo, eu fui avesso a psicologia, tratamento, eu não nego isso. Só que depois eu me apaixonei de um jeito Mas existe hoje... essa crença limitante. As pessoas ainda pensam, eu não preciso. E a pessoa está com a cabeça toda cagada, mas diz que não precisa. Você precisa de ajuda para tudo. E não tem problema nenhum, porque nós somos um grande consciente, né, coletivo. E a gente pode se ajudar, né? E muitas vezes a gente quer ficar nesse lugar para ser o herói, né? Como vocês falaram, a heroína, né? Exatamente. Agora, eu vou fazer uma pergunta... Que eu concordo com vocês, eu acho que o grande ponto e é o que mais a gente trabalha aqui no canal, que é como é que a gente ajuda as pessoas, de uma forma geral, a fortalecer esse seu mental para sair dali, porque para mim o desenvolvimento começa ali. E vocês estão nessa missão muito bonita de olhar isso nesse contexto da mulher. Só que você trouxe vários pontos que acontecem, né? E o que a gente mais ouve nas pessoas, de uma forma geral, e nesse caso nas mulheres, eu não vou conseguir, é assim mesmo. Autossabotagem também, né? Eu não quero que você dê toda a história agora, mas como é que sai disso? Existe caminho para sair? Muito caminho. Quem está assistindo, a gente pode acreditar nisso? Com certeza. A psicologia, ela tem uma vertente, a psicanálise tem outra, e a neurociência tem outra. Só que eu hoje, dentro da minha teoria, sim, elas se completam. Se completam. Mas hoje eu entendo, com a minha prática clínica, que não adianta você pegar um cérebro que está preso nesse padrão de sabotagem, de autossabotagem, de padrões repetitivos, e aplicar uma técnica, uma ferramenta da psicologia. Não vai funcionar. Por isso que alguns tratamentos psicológicos levam anos. Porque você não trata a base, você não trata a fonte. O cérebro, ele é um sistema. Então, não existe eu estar num padrão repetitivo e a minha tomada de decisão está ok. Sim. Não adianta eu estar no padrão repetitivo e eu não olhar para o meu eixo HPA, que é todo o eixo ali que dispara o hormônio, agora o cortisol. Agora eu vou ter que perguntar o que é o eixo HPA. Imagino que você já ouviu bastante, mas... Então, o eixo HPA Vamos lá, como é que eu posso te explicar? Porque eu não queria entrar numa anatomia aqui, não. Eu só fui falando tudo assim. Bem. Se você quiser só dizer, só dar o significado. Então, o que acontece? Ele é nosso eixo que dispara na adrenal, onde a produção de hormônio cortisol, que não é um hormônio ruim, tá? O cortisol, ele elevado, ele dispara a amígdala, ele te leva para esse lugar da ansiedade, de estar sempre disparada, mas é ele que controla o teu ciclo circadiano. Você precisa acordar com o teu cortisol alto. Por quê? Porque isso te dá o ânimo de manhã, a energia de manhã. Mas quando você está com isso desregulado, você vive ativada e a tendência desse cortisol é ao longo do dia ele ir caindo.
para de noite você ter o teu momento de descanso, relaxar e acordar bem de novo. Mas quando ele está desregulado pelo eixo HPA, que vai para adrenal, pituitária, enfim, você não consegue. E aí isso afeta todo o sistema que eu estou te falando. Porque o eixo HPA, ele fica mais ou menos... Ele é um filtro que faz essa conexão endócrina. Então, quando você me perguntou, né, do intestino-cérebro, está tudo conectado. E aí que ele manda essa informação para o tálamo, que distribui informações. Isso vai chegar no teu córtex pré-frontal como? E aí você não consegue tomar decisões, você não consegue ter um filtro social. Entendi. E até, até peço desculpa, né, que você falou que não queria explicar tudo, mas eu acho importante. Não, mas eu acho importante, porque depois quando você começa a entender que a gente é uma máquina tão perfeita, mas isso não quer dizer que a gente não tem falha, a gente falha, Exatamente. né? Só que tudo isso que você falou, e eu imagino que a Lilian também já pensou nisso, né? Quer dizer, existe como tratar essa máquina, e ela tem uma lógica, né? Porque quando você vê a pessoa, às vezes, num processo de sofrimento, não sei se vocês concordam com isso. É por isso que você chega para a pessoa e fala assim, amiga, você precisa sair disso. Isso. E ela fica olhando para você. Eu não sei nem onde eu estou direito, né? Eu tenho... Eu, como não sou da área, né? Então eu... Mas acho que isso é a beleza de vocês dois. Eu posso falar o que eu quiser. Então, quando eu estou nesse lugar de... Eu tenho uma amiga que diz assim, Lília, você atrai pessoas com problema, né? Porque não é possível. Eu falei assim, gente, deixa a pessoa vir, deixa vir que a gente vai curar. É propósito. Bota em propósito que isso é. E aí eu posso falar... Como eu não tenho base científica, eu posso falar do jeito que eu quiser. Então, eu acho que o ódio é o maior motivador. Então, quando a gente trabalha no ódio da pessoa, a gente faz a pessoa sair daquele lugar. E aí deve ativar alguma coisa. Então, mas eu ia falar isso, que deve ser um limite, exatamente. Né? O ódio é quase que uma representação de dizer, estou no meu limite, né? Exatamente. Então, assim, quando eu mudei, quando eu vivi... Para eu querer falar sobre isso, é porque eu vivi, tá? Quando eu vivi, há 13, 14 anos, 15 anos atrás, eu vivi um relacionamento, e era um relacionamento abusivo, mas não era um relacionamento abusivo do jeito que, eu não fui espancada, não aconteceu nada disso, mas isso não quer dizer que não tenha dor. A gente não está aqui classificando quem é legal, o seu é mais. Ela sofreu mais, ela sofreu menos. Não, era muita dor. Era muita dor de muitas coisas que aconteciam. É uma história, né? Exatamente. Opa, isso é um bom puxar, viu? Cada história é uma história. Exatamente. E aí, eu trabalhava numa empresa nessa época, e a pessoa que trabalhava comigo falava essa frase: o ódio é o maior motivador. Se você sente ódio, você sai dessa situação. E eu comecei a pensar que aquilo que ele falava para mim, porque ele tinha muita violência psicológica, né? Tipo, nossa, para que você está tirando carteira de motorista? Porque isso mina, né? A confiança. Sim, porque você nunca vai ter um carro. Então, assim, ele falava coisas me diminuindo como ser humano, me diminuindo como mulher, me diminuindo como pessoa, me colocando numa situação sempre abaixo dele. Era quase um narcisista aí, não? E teve violência física também, mas a violência física não era extrema, mas era um puxão de cabelo, um empurrão. Então, assim, tinham coisas muito pesadas, que para mim eram muito pesadas, que para outro pode ser, não. Igual uma vez eu vi um vídeo no Instagram que a mulher falava, nossa, ele era muito diferente, porque ele me tacou um tijolo, e o outro nunca fez isso comigo, só me batia. Eu falei, gente, bom, né? graças a Deus. Porra, melhoramos muito. Melhorou, porque assim, ela saiu de um... Ele tacava umas pedrinhas. Então, assim, ele não tinha uma agressão, eu nunca denunciei, mas eu quis sair disso. E eu usei essa frase, eu carreguei essa frase para a vida toda, o ódio é o maior motivador. Então, assim, a partir daí, quando ele falava assim, deixa eu criar minha filha, porque você nunca vai poder dar a ela o que eu posso dar. Eita. E, assim, eu saí do lugar que eu morava, eu moro muito melhor hoje, a minha filha estuda, ele não ajuda em nada. Minha filha se forma esse ano com 20 anos, ela vai se formar em odontologia. Então, é uma história que todo o ódio que ele me fez passar me fez criar a solução para o...
Então, agradeço muito. Obrigada, querido. Você falou uma coisa que eu falo muito isso. Às vezes, eu também faço mentoria com algumas pessoas e tal, e a gente sempre chega um pouco nesse lugar, e às vezes a pessoa pergunta assim, mas então é culpa, né, da pessoa, do pai, da mãe? Eu falei, não é culpa, né? Agradece, só agradece para se desfazer, para você seguir. E o que você está falando é que dá... a força interior, ela está ali, né? Você precisa, com técnica ainda, despertar isso. E aí né? eu quero te falar um episódio. Até muito pouco tempo atrás, eu falava disso com muita dor. E eu chorava quando eu falava disso. E eu chorava de não conseguir passar. Eu não conseguia falar sobre... Até bem pouco tempo atrás. Até bem pouco tempo atrás. E aí eu comecei a fazer um tratamento... e ela me levou em lugares que eu reconheci assim. Dores que eu não sabia que eu tinha. Porque para mim eu estava super curada, tá? Nossa, eu tô bem, tô plena, maravilhosa. Não, eu não estava curada. E eu falei, caramba... Eu faço anos de terapia e eu nunca estive nesse lugar. E a ferida ainda estava ali, né? Muito viva. Não conseguiu. Por isso que o perdão ele não é para o outro, é para você. É para gente, né? Você ainda não tinha apagado aquela ferida. Então hoje eu falo obrigada, porque foi a partir dele que eu construí toda uma vida. Não está perfeita, não. Tem muita coisa que eu preciso mudar, tem muita coisa em mim. O dia que tiver perfeito, você vai embora. O dia que... Pois é. Perde a graça. A brincadeira na Terra é passar por isso tudo. Né? Você chegou na perfeição, você já vai estar em outro nível, não vai estar aqui. Exatamente. Então, quando a gente Continuamos começou... aqui, então, né? Por enquanto. Aí, quando a gente começou a fazer esse trabalho de cura com a neurociência... E ela me apresentou... Eu reconheci lugares que eu nem sabia. Porque eu sempre falo da minha infância com muito amor e tudo mais. Porque eu tive uma infância boa. Mas ela me levou a lugares e eu falei, nossa... Mas o processo de sabotagem ele é muito interessante. Porque ele te coloca num lugar que é muito dúbio, né? Ao mesmo tempo, você pode olhar para isso aqui e dizer assim, mas isso é bom. E eu tenho certeza que ela vai olhar para você e falar, não, isso é ruim. Né? Você tem uma das coisas que eu passo no teste que eu uso com as pessoas, eu gosto muito de psicologia positiva também. E às vezes tem lá aquele que ajuda muito. E aí você fala assim, isso é um problema. Ele fala, não, mas eu estou ajudando. Eu falei, só que muito... Síndrome do Salvador. Muito você não está se ajudando, né? Sim. Você está sempre colocando alguém para nunca se olhar, né? Sim. Eu parto do princípio... Até porque a neurociência explica isso, né? Do neurodesenvolvimento. É a fase de maior plasticidade, é até os 3 anos de idade. Então, tudo que o indivíduo vivencia, da partir dali, ele fica no inconsciente. E ali você já formou um padrão. A partir dali ou até ali? Não. Também? É intrauterino, tá? Ele já pode, se for uma gravidez muito conturbada... Super acredito nisso. A criança, ela já nasce ali predisposta. Que você fala, o que você total. sente. Eu também. Então, ela já traz ali memórias. E aí ela vem para um ambiente disfuncional, onde ela aprende que amor é medo, amor é mentir, amor é agradar. Ela vai trazer isso para o resto da vida. Só que ela vai crescer e as memórias vão ficar internas. Sim. E aí ela vai ficar sem... entender o que acontece com ela, ou ela vai achar que é porque ela é muito boazinha. Uhum. E aí ela entra num ciclo assim, mas doutora, por que eu sou assim? Aí eu falo, não, vamos conversar, a gente precisa descobrir. E aí eu vou buscar a história, né, lá de trás, e a gente vai descobrindo, e ela vai lembrando de coisas, e eu falo, então tá explicado esse teu comportamento aqui. E engraçado como eu não sou psicólogo, mas sou apaixonado pelo assunto, e estou até querendo entender um pouco mais de psicanálise também, mas é muito fácil conectar esses pontos, né? De entender a base da pessoa, a história. É fácil quando no sentido, desculpa. Quando você tem técnica, né? Isso, mas como tem lógica, vale a pena você buscar essa história. Eu fui buscar minha história num dado momento, até que eu queria ajudar outras pessoas, eu falei assim, eu preciso me ajudar. Então, eu fui também, fiz terapia, tudo, para poder me entender. E achei você sempre acha, né, um pontinho ali. A lacuna, né? E que fez muita diferença, né? Para mim, até para quem também estava nesse ponto. Mas primeiro eu queria até te agradecer por ter
aberto seu coração, né? Eu sei que não é fácil isso, mas é o que é o que vocês estão propondo, inclusive, Sim. né? Então a gente não adianta querer ficar num lugar que não existe. E que barato, né? Porque é um case de sucesso, né? E ela Sim. pode te ajudar trazendo Sim. uma forma de E enxergar. é muito ruim você amar uma amiga, você vê ela em sofrimento, você respeitar o espaço dela, mas você está vendo claramente o que está acontecendo com ela. Porque... Sim. E eu, respeitando esse espaço, me calei, me afastei. Sim. Eu precisei... A gente ganha vários nomes, né? Quer dizer, médica, mas ao mesmo tempo amiga. Exatamente. Quem que E aí pesa vem mais, a maturidade, né? Eu sou uma mulher que faço 52 anos mês que vem. Então, ela é muito mais nova. Eu vejo... Às vezes, ela tem comportamento... Eu já falei isso pra ela, que eu tenho vontade de pegar ela no colo e falar, filha, vem aqui. Muito mais nova não, né? Não importa, vamos. Estamos quase na mesma. A idade... Ela é neném ainda. O importante é o que a gente pensa, sente, o que a Então, gente está fazendo. já houveram momentos que eu me retirei um pouco. Eu deixei ela passar... Ela precisava viver algumas coisas para amadurecer. Tá. Quando eu senti que ela estava mais centrada, mais focada, eu fui me aproximando, me reaproximando com jeitinho. Que legal, até a hora que que eu legal. falei aqui, vamos lá, senta aqui, bora. Todo mundo tem... Felizmente ou infelizmente, as pessoas têm seu tempo. Que aí é um pouco o que você falou do ódio. Na verdade, o ódio, às vezes, Tem um processo. Passou, até já passou do tempo. Sim. Mas todo mundo tem... E eu brinco muito que... Eu tenho um outro trabalho também que a gente busca ajudar pessoas, tudo. E às vezes tem algumas pessoas que ficam... mas fulano tinha que ouvir, tinha que mudar. Eu falei, não tem. A gente vai entregando... Cada um tem o tempo, né? Às vezes a gente vai aprendendo, né, a respeitar o outro, entender o outro. Mas o importante é a continuidade, né? Se você realmente quer ajudar Sim. aquela pessoa. Mas quando a gente tenta ajudar, assim, no nosso núcleo, né? No nosso núcleo de amigos, né? Uma amiga está passando por uma situação que você está vendo ali, aquele abuso, e ela não está entendendo que aquilo é um abuso. Porque às vezes você não sabe, tá? Às vezes você está numa relação abusiva que você não sabe. Uma vez eu ouvi uma artista, Normaliza, uma né? cantora, falando que ela vivia um relacionamento abusivo e que ela não sabia, que ele falava, ri baixo, contenha. E ela foi mudando as características dela e ela não sabia. E a gente vê isso o tempo inteiro, dentro do nosso No ciclo. tenho uma começo vem dúvida, muito mas- disfarçado de autocuidado, né? De cuidado. Então, mas aí eu vou ter que colocar uma dúvida, porque eu já me peguei fazendo algumas coisas assim e eu tenho muito essa dúvida, né? Aonde é realmente um abuso, mas e também aonde não tem um cuidado, porque meu medo só é que hoje também eu acho que a gente jogou a coisa muito para o outro lado. Não, né? eu acho que o cuidado é E você onde tá o respeitar a cuidado? pessoa do jeito que ela é e não querer mudar a pessoa. Se você se apaixonou por alguém que fala alto Isso. e ri alto, por que você quer que ela ria baixo agora? Mas aí vou trazer, aproveitando vocês, para. Mas também existe o A e o B, né? Porque às vezes a gente fala muito, respeita só o B, mas e o A? Sim. Também não existe uma Mas duas troca, partes uma precisam. adaptação. Mas a gente vamos parte dizer do princípio, nós como assim. mulheres... Concordo que não tem que ficar batendo, mas. Tô lindo. Hã? Tô lindo o tempo inteiro. Tô A lindo saia o tempo tá muito inteiro. curta, tá rindo muito alto. Não, esse cabelo. isso, mas também não tem do outro lado. Tá, mas vamos sentar e fazer um. Eu brinco que Não. uma satisfação de. Não, condição não, de satisfação não, pelos dois não lados. Não tem um outro lado. Você imagina que você tem um comportamento, uma coisa que você gosta muito de fazer, sei lá, você gosta de jogar videogame. Homem gosta de jogar videogame. Aham. E aí a mulher, ele joga 1 hora por dia de videogame. Ele trabalha, ele chega em casa, ele ajuda, né? Porque a casa é dos dois, então os dois ajudam no que tem que fazer. E aí ele joga aquela horinha dele de videogame, mas a mulher tá reclamando. Nossa, você joga videogame todo dia. Nossa, mas quando você me conheceu, eu jogava videogame todo dia. Por que você quer me mudar agora? Não é uma coisa que te incomoda? Sim. Então por que o homem pode fazer isso com a mulher? Não, tudo bem. Por que Mas a pelo mulher- menos a gente está falando que os dois lados fazem. Né? Exatamente, Acontece, lógico. entendi. O ser humano É que ele para não mim tem- existe só uma faixinha, Não, às vezes, de pra ajuste. mim não existe essa coisa de homem e mulher, somos seres humanos. Somos seres e a humanos, gente precisa concordo, ter o mesmo concordo. respeito. A mesma forma que eu tenho que te respeitar, você tem que me respeitar. Eu vou mais além. Eu vou mais além porque Cuidado só para não tirar o microfone daqui. você disse uma Não leva. vez, você disse um momento de uma conversa que tivemos que você aprendeu a dizer o que as mulheres queriam ouvir, Aham. certo? Então, se eu sou uma mulher expansiva, se eu sou uma mulher
formada, graduada, e você se encanta por mim, e aí, do nada, você começa a mudar, você tem que olhar para você. Sim, em que momento concordo. eu ser maior que você, na sua cabeça, tá te incomodando? Sim. E aí você começa a me tolir. Sim, sim. Porque assim, a risada Na verdade, que você, para me conquistar, dizia que era linda, isso. você vai lá e abafa. É um processo também meu de Exatamente. Por isso que acho que todos precisam de ajuda. Existem coisas que não pertencem a mim. Sim. Pertence a você que tem que se resolver. Porque se você escolhe uma mulher que mora sozinha, que tem um carrão, que ganha mais do que você, e mesmo assim você olha para aquela mulher e você acha que você está no nível dela, e você entra na vida dela para destruir ela, que a gente vê muito aí. Sim. Então o problema é você. Sim. Porque aí a risada te incomoda, né? O dinheiro que ela ganha mais que você te incomoda, a independência dela te incomoda. E aí você vai mudando, você vai deixando de ser quem você era. É isso. E às vezes é a hora que você pra tem, trazer. E aí você começa a trazer ela pro seu... Não é mais pra estar ali, você. Então, e aí você começa a querer trazer ela para dentro do seu mundo pequeno. Uhum. E ao invés de você, se for um homem maduro e cognitivamente a expandir, né? Olhar para ela e falar, cara, essa mulher, ela é muito especial e eu vou melhorar para chegar no nível dela. Isso nunca acontece. Porque é muito mais fácil você tentar... É muito mais fácil você puxar o outro para você do que você olhar para ele, se inspirar e falar, cara, eu vou chegar aí. Eu vou fazer essa mulher ter orgulho de mim. Não, concordo. Porque isso é um processo interno seu. Mas o próprio relacionamento, estamos falando de um relacionamento saudável, né? Ele é um caminho para crescer os dois lados. Exatamente. Né? Eu brinco muito quando é saudável, sim. Eu brinco muito que eu sempre fui muito tímido, né? E eu trabalhei com vendas a vida toda. E a minha esposa é uma pessoa bastante expansiva e tal. E ela me ajudou muito a mudar isso e entender como você sair dessa timidez, né? E é muito legal se complementar, né? Sim, nesse sentido. Claro, então, para mim, eu falo isso para meus filhos, né? Eu tenho 2 que já estão casados, tá? Estão até com filhos. E eu participei muito desse processo, né? de construção, porque entra dessa coisa isso é um egoísmo, né? Também, né? Eu não quero mudar, eu não quero, mas eu sempre fiz. Não, eu acho que é insegurança mesmo. Acho que eu acho. O egoísmo acaba trazendo. É uma insegurança que você coloca como egoísta. Pode. Em relação a homem e mulher, eu brinco e eu digo, até para os meus amigos homens, eu falo: o homem não gosta de mulher, né? O homem, ele pode até gostar da mulher sexualmente. Mas ela disse que ela ia falar isso. Ele não gosta de mulher. O homem gosta de homem. O homem é amigo de homem. O homem quer ir pro bar com outro homem. Admira outro homem. Ele tem prazer em jogar futebol com outro homem. Com outro homem. O prazer que ele vê na mulher é ali. Se a gente perguntar agora, fala uma mulher que você admira muito, você vai parar pra pensar. Mas se eu te perguntar um homem, você vai meter aí um Ronaldinho. Sei lá, Neymar. Nossa, meu Deus, admirar o Neymar. Corta isso, pelo amor de Deus. Então, assim, o homem, ele tem essa ideia de admirar o outro homem. Mas isso é de muito tempo. Então, até hoje, a mulher está lutando para ocupar um espaço. Aí, ela vê admiração aonde? Nas outras mulheres. As outras mulheres admiram uma mulher. Sim. Mas é muito raro um homem falar: nossa, aquela mulher, ela conseguiu, ela venceu, ela saiu, ela fez. Muito pelo contrário, ele fala: nossa, mas também ela casou com outro cara, ela viveu isso. Aí é um processo todo de insegurança, é aquela coisa de você tentar diminuir o outro para se sentir melhor. Mas é o que a gente fala, que o homem, ele gosta de outro homem. E o homem, ele também busca a mulher para uma validação social, né? Também. A gente está buscando sempre validação, não tem jeito. Já a mulher não tem muito isso. Tem mulher, eu tenho amigas que são doutoradas e se envolveram e moraram com o pedreiro que foi fazer. Que legal. Entendeu? E aí o cara fica ali, não sei, né? A motivação deve ser amor. Mas no final das contas não dá certo, não vai dar. A profissão, sem desmerecer, claro. Claro, mas não vai dar certo porque a posição cultural, isso não tem como. O meio que ela vive, o meio que ele vive. Então, o que vai acontecer ali? A história que eu estou te falando é uma história real. O que acontece? Ele começa a tolir.
E aí, quando ele não vê, ele parte para agressão, ele tranca em casa. Mas o que a gente queria dizer... Ele já era limitado destrói também, uma né? pessoa, Sim, entende? sim. Isso não quer dizer que não vai acontecer com um homem muito bem sucedido. Mas a gente não odeia homem, não. Só às vezes, tá? Tá bom. A gente não odeia homens. Não, mas é bom a gente falar... Não, mas eu acho que o propósito de vocês está muito claro, né? Exatamente. Como a gente está está criando um lugar para ouvir mulheres, né? O nome do nosso projeto é Pra Elas. E agora, então, eu ia a gente quer falar isso. de tudo. Essa é a novidade que a gente vai trazer aqui. Qual é o... que vocês estão? Você falou do workshop, Sim. Mas o que mais aí que eu ouvi que vocês têm outro projeto aí? A gente tem um projeto que chama Pra Elas, que é um projeto exatamente para ouvir e as histórias de outras mulheres. A gente quer saber, a gente quer que essas mulheres consigam falar, olha, eu tive uma gravidez com 14 anos, não é meu caso não, tá, gente? Mas uma mulher que fala, eu tive uma gravidez aos 14 anos e hoje eu tenho 34 anos, a minha filha tem 20, ou meu filho tem 20, e a gente venceu, e deu certo para mim, eu trabalhei, eu tive uma rede de apoio, eu consegui, para que a que está grávida agora com 14 anos não veja que não tem luz no fim do túnel. Sim, tem. Sim, e nem caia no padrão repetitivo. Exatamente, né? para que ela não fale, nossa, então agora que eu tenho 14 anos e estou grávida, eu tenho que ficar com esse cara que me bate. Não, porque ela venceu, ela conseguiu, ela criou sozinha, ela fez. Porque aquela outra mulher que viveu um outro tipo de relacionamento de abuso psicológico e conseguiu sair, que hoje está viajando o mundo, está passeando, ou está fazendo outras coisas, ou está criando tem um outro trabalho. Né? É possível. Existe vida após um relacionamento ruim ou alguma coisa, alguma fatalidade que tenha acontecido, uma mãe que tenha perdido um filho, alguém que tenha dificuldade de engravidar. Calma. A gente quer te ouvir, mas a gente quer... Se eu puder contribuir, acho que para toda mulher, e até todos nós, né, temos que crescer mentalmente e a gente pode ser. Até quem acha que está bem... Exatamente, é o que eu te falei. Tem para onde chegar, um processo contínuo. Exatamente, eu achava que eu estava muito bem. Até fazer uma sessão de neurociência, né, e ver como eu melhorei. A minha filha fala assim para mim, mãe, você está tão mais calma. É bom, eu não né? sei o que aconteceu. Então, você sabe que o melhor sinal é o reconhecimento, é a hora que o de externo começa a ver que você mudou. E você ele não está mais te influenciando e você está influenciando para ele. Isso para mim é mágico. Porque ela está conseguindo agora organizar os pensamentos, entender. Então, assim, tem... E eu vou até fazer um jabá aqui para a Débora, que eu entendi que você até comentou... Acho que a gente estava comentando antes, né? Que você criou você tem um método também, né? Sim. Débora não é pouca coisa, não, né? Deixa só. É o Neurotuck. Eu tenho várias linhas de atuação, mas eu sempre trabalho com eixo HPA. E eu acho que ele é o que move tudo. Legal. Né? E a partir daí, eu consigo, se você... falar para mim, Débora, eu queria passar por uma consulta com você. A gente vai conversar, eu vou conversar com você. Só no conversar eu tô te mapeando. Sim. E eu vou olhar a tua forma de vida. Tem um monte de gente olhando agora morrendo de medo. Meu Deus. Eu vou observar como você vive. Bom demais, gente. Eu vou observar o que você come. Eu vou observar se você é um cara proativo. Eu vou observar como você pensa. E a partir daí eu consigo identificar qual é o teu eixo que provavelmente está desregulado e está precisando de ajuda. Então, para quem quiser conhecer depois, eu trabalho. Vocês vão a gente vai estar passando aí a rede dela, contato, tudo, para vocês conhecerem. E aí eu entro com algumas técnicas, eu não só entro, eu ensino, porque a pessoa precisa aprender a viver sem mim. Sim, você tem que viver sem mim. Tem uma técnica de respiração, tem uma massagem, tem uns negócios assim, sabe? Mas agora, só para a gente não perder, então, para elas, esse projeto, mas isso efetivamente, breve, como é que vocês vão estar falando com as pessoas? Vai ser um podcast? É um podcast. Sim. Opa! A gente vai estar... A ideia é a Débora, lógico, né? Ouvindo e analisando. Não, vai ser fundamental. Uma coisa, até se você me permitirem, que funciona bem, até porque vocês querem ouvir, é
ter uma... Desculpa falar assim, mas tem uma pessoa normal também que também não tem a menor noção, né? Por que isso que acontecer. Pode falar besteira que então, quiser. Acho que esse complemento vai ser maravilhoso. O meu cuidado quando a gente vai contar histórias de superação, a gente vai estar falando para um mundo. Então, se eu trago uma mulher que me conta uma história de superação, eu preciso ter o cuidado de, como profissional, entender que quem está do outro lado pode desencadear ainda mais um processo de ansiedade. Porque o que ela vai pensar? Meu Deus, como que ela conseguiu e eu não consigo? Não adianta você querer dar uma ajudadinha. Não adianta. Então, assim, se ela me conta o processo de superação dela, eu vou estar aqui ouvindo. No final, eu vou dizer qual foi o caminho que o cérebro dela percorreu para que ela consiga chegar. E aí, quem está em casa ouvindo vai entender que o cérebro está funcionando diferente, já vai ter uma noção do que está acontecendo. Porque eu sempre digo que quando você pega um paciente e aplica nele uma neuroeducação, a probabilidade desse protocolo ser muito bem sucedido é quase 100%, porque ele sabe o que está acontecendo com o cérebro dele. Então, a partir dali, ele vai aprender como modular, ele vai aprender a se observar, sem escritinhas, sem repetições. É ele no dia a dia com ele. Eu estou com uma paciente agora que ela estava, por ansiedade, arrancando o cabelo. Né? E o sistema dopaminérgico dela, que era o processo ali que o cérebro cria de gerar dopamina, era comer. E ela me contou a história dela e eu falei, olha, isso, você precisa fazer isso. Ela seguiu direitinho, disse pra mim, olha, Débora, eu não gosto de exercício físico. Eu falei, então tenta yoga, porque você precisa, né? Não existe saúde mental sem se exercitar. E aí ela entrou pra yoga e me ligou muito feliz e disse que quando saiu da yoga, ela tinha um outro vício, tá? Ela compensava em comprar coisas. Ela trabalhava a semana inteira, no final da semana ela ia pro shopping, comprava. Na outra final de semana ela ia pro shopping trocar tudo, porque ela não tinha mais dinheiro para comprar, ela ia trocar. E aí ela disse que saiu da yoga tão feliz que ela teve o ímpeto de ir numa loja comprar um sapato que apareceu para ela no celular e ela entendeu que aquilo ali era uma mensagem que ela tinha que comemorar comprando aquele sapato. E ela disse que já estava no Uber indo pro shopping quando ela parou e pensou assim, não... Estou fazendo a mesma coisa? Eu entendi que isso é um processo de compensação e eu vou ter esse momento de felicidade agora, mas no final do mês eu vou sentir uma dor profunda porque eu vou ter que pagar e eu já estou cheia de conta para pagar. E ela mudou a rota e foi para casa. E quando ela me contou isso, eu ouvi, comemorei com ela e depois eu só pensei, Senhor, obrigado. É muito gratificante. É muito gratificante. E é esse cuidado que eu quero ter, porque só falar é irresponsável. Porque a gente pode pegar uma mulher que está além do negócio. Mas... Eu sou mesmo. Eu tenho histórias com amigas que eu consegui, de certa forma, não sozinha, lógico, sem a pessoa querer, ela não teria saído. Mas eu tenho histórias de motivação com mulheres que eu falei, ei, olha aqui, eu botava na frente do espelho e falava, se olha, só mais um dia, você vai, hoje não, amanhã. Hoje a gente vai ficar junto, a gente vai sair... no ódio. Hoje a gente vai sair para caminhar, hoje a gente vai tomar um sorvete. O que você fez, você criou novas rotas neurais, caminhos neurais, e você repetiu tanto que ela entendeu que ela precisava sair daquilo. Eu não posso, né? Eu não sou profissional. Então, mas esse é o ponto. Acho que isso é muito legal, que eu já ouvi de algumas pessoas, às vezes, quando você fala um pouco sobre isso, eu já vi pessoas assim, entendi, mas eu não tenho dinheiro para pagar. E, na verdade, lógico que toda essa parte técnica também, é maravilhosa. Né? Mas a sua vontade de sair, de mudar, já começa tudo. E não precisa ser só ali. Você pode começar. É muito ótimo se todos puderem ser atendidos pela doutora Débora. Ou por outros profissionais também. Ótimo, mas quem não pode também tem que ver um lugar que ela encontre uma saída. E aí a gente criou o podcast para isso. Não, e era isso que eu ia falar. E de novo, parabéns por essa ideia, porque dividindo um pouco, né? Quando a gente começou aqui também, começou eu, a minha amiga Leila, que é uma psicóloga, a ideia era essa, era levar coisas que a gente acredita para as pessoas. Mas não importa, a gente até estava falando lá fora, né? A gente trabalha muito aqui o conceito de frequência. A gente vai atingir frequências que pessoas precisam, e se for
pelo menos um incômodo, eu sempre que se eu incomodar, a gente causar pelo menos... É porque no incômodo, é no desconforto que a gente muda, é no desconforto que a gente cresce. E esse é o ponto, não precisa ser, você não precisa ter o tratamento, você precisa ter a vontade, se tiver a vontade, e acho que super parabéns aí para vocês. Se eu puder fazer um pedido, até dividindo um pouco vocês, não é um caminho fácil, mas não esmoreçam, porque é um processo, de entrega, né? Porque muitas vezes a gente está aqui conversando, a gente não tem noção quem está vendo, se vai ver, se não vai. Mas eu penso o seguinte, se uma só mulher assistir já valeu a pena. E se curar, se essa história curar essa mulher, eu faço uma brincadeira que se cada uma pessoa ajudasse uma pessoa, olha, imagina, o mundo tava seria salvo, muito melhor. né? A gente ajudaria 4 bilhões de pessoas. Já parou para pensar? Exatamente. Se metade do mundo resolvesse ajudar uma pessoa, 4 bilhões de pessoas seriam ajudadas. Você não precisa... E assim, a internet, ela tem um poder, né? Muito grande. Quantas vezes você assistiu um vídeo aleatório, rolando ali sua timeline, e viu um vídeo e falou, nossa, caramba, que interessante isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer dessa forma, eu posso... E isso mudou. Às vezes uma frase, caramba, essa frase mudou a minha forma de pensar. Às vezes uma novela, um filme. Aquilo que faz assim, na mente, né? E o que você está... Justamente, até o propósito do podcast de vocês, que é criar esse lugar de troca. Sim. A internet hoje trouxe a gente para esse lugar também, né? Que antigamente, ou a gente tinha que ler um livro, ou a gente tinha que fazer um mega curso, ou isso. E hoje você consegue ter toques rápidos, né? Ela abre espaço para trocas. E não precisa ser só com um especialista, você vai trocar com pessoas. E aí você descobre que não é só você. Porque esse lugar de achar que é só você, eu já vi gente que não quer sair dali, né? Ah, não, você é só comigo. Zona de conforto, né? De desconforto, no caso, né? E eu posso dizer que a gente está lançando ele aqui, ó. Olha só, Pode, claro, uma honra. Então tá, mas olha, eu vou fazer um pedido, porque realmente eu sei... E a gente vai te convidar também. Olha, vai ser ótimo. Apesar de você ser homem. Apesar de eu ser homem. Olha, eu preciso dizer que eu tenho um projeto... Só para vocês saberem, até ela tá brincando assim, porque quando a gente se conheceu, ela fez essa piada, só que ela não olhou... Ela não foi tão boazinha assim comigo, não. Ela olhou bem no fundinho do meu olho e falou assim... É porque eu sou um pouco... eu preciso dizer que eu tenho um projeto que a Lília administra, que é uma vez por mês eu abro 3 vagas para 3 sessões e no final eu ainda acompanho umas 30 dias com PDF, com e-book para a pessoa conseguir se guiar. Aproveitar. E quem tiver interessado, é só procurar a Lilian Sucro, que ela faz o contato. Depois você me passa o Instagram, tudo, vou botar lá na legendinha também. E a gente vai estar passando aí, todo mundo vai poder acompanhar vocês aí também. Um projeto social totalmente gratuito. Olha que bom, parabéns. Mas o pedido é esse, não desistam, é um caminhar. A gente brinca que vocês vão... O dia que vocês encontrarem o primeiro hate, vocês estão indo bem. Né, que é impressionante. Tem um monte de gente que elogia, mas tem sempre alguém que entra lá e faz algum comentário. Como eu falei para você, né? Todo mundo que começou passando vergonha. Mas acho que isso, a gente está aqui para isso. A gente está disposta a passar vergonha, a gente está dando a cara. E não tem... E eu acho que o que eu gostei quando eu ouvi a primeira vez, acho que vocês vão lembrar, porque eu as conheci assim, ouvi, depois voltei, fui atrás dela, pedi, falei, pô, aceita vir. É porque a troca de experiência ela é muito rica, né? Sim. Você ouvir de um outro é muito bom para você poder se entender. Como o contrário também, infelizmente, o contrário tem muito, né? Muita gente dando ideia ruim, ou muita gente dizendo para você fazer coisa ruim, né? Vídeo aí, esses exemplos do Tigrinho agora, quer dizer, alguém diz que você vai ficar rico e você acredita? Triste, né? Agora, quando você diz assim, não, responsável. Assiste lá, né? Gasta lá, sei lá, 40, 1 hora, que vai te ajudar. Muito tempo. Mas quanto tempo você ficou no celular? 2 horas. Você ficou brincando num joguinho 2 horas, né? Então, é um convite para as pessoas realmente aproveitarem, as mulheres principalmente, e usarem esse tempo que vocês vão estar dedicando para elas. Aproveitando esse tempinho aqui que você está dando para a gente, mulheres, se vocês quiserem expor a sua história, contar, se a tua história
mudou tua vida e mudou às vezes a vida de alguém, de uma vizinha, uma amiga. Nossa, eu tenho uma história e eu mudei a vida de uma amiga. Vem. E tô pronta para falar. Vem cá. A gente vem, te recebe de braços abertos. A gente quer que o mundo ouça você, a gente quer mostrar você, a gente quer que outras mulheres conheçam. Né? Não é sobre nós, é sobre elas, para elas. Isso a gente sempre fala, amiga. É delas não é elas. sobre Delas nós. No workshop a gente tem todo ele preparado, ele ia acontecer agora, mas algumas questões burocráticas impediu. A gente tem psicólogas, palestrantes, que vão falar disso. Elas vão trazer o olhar clínico delas e a gente vai conversar com a mulherada. Vamos botar isso aí para rodar. Vamos embora. A gente quer fazer no momento certo para que alcance o que a gente quer alcançar com isso, né? Levar informação, trazer a cura e até para profissionais perceberem também, né, entenderem, verem como cada uma atua. Conhecimento é sempre bom, né? Sim, maravilhoso. Então, serão 4 horas de workshop, caderninho na mão, celularzinho preparado, porque a gente vai... A ideia é fazer online ou presencial? Não, presencial. Legal. Presencial. Conta comigo, eu mostrei para vocês, né? Eu trabalho num outro projeto que a gente vai ter a segunda imersão agora, que é um dia todo. Sim, nós vamos. Então, estaremos presentes, com certeza. Que legal. É só convidar, né, amiga? E se quiser de ajuda para trocar aí, a gente... Com certeza. Feliz e infelizmente, ao longo do tempo, você vai aprendendo as coisas que funcionam, que não funcionam e como fazer, como fazer acontecer. Vida, né? Ninguém nasce árvore, né? A gente tem que ser semente. Queria muito agradecer essa honra de poder estar conversando com vocês e até lançando, né, o Para Elas, um projeto, podcast, deixar o pessoal aí, fica ligado que já vai sair. Já, 4 de junho, está no ar. Já está no ar? Já, vai estar no ar 4 de junho, se Deus quiser. Agora gostei, foi isso que eu ia pedir, não esmoreça, não deixe de fazer não, porque isso aqui a gente tem que usar esse canal, já que existe, então a gente fala mal da internet, vamos usar para fazer o bem, né? Eu acho que a gente tem que usar isso aqui com muita sabedoria. Sim. A gente pode brincar, a gente pode rir, a gente pode levar alegria e levar a saúde mental. Porque a gente, dentro dessa sociedade contemporânea que a gente vive, ela está dominando e a gente está vivendo uma sociedade doente, adoecida. Então, a gente está numa geração de adolescentes adoecidos. Sim. A gente está numa geração da nossa geração... Dá um outro podcast pra gente adoecida, porque eu, com 52 anos, eu tô terminando uma graduação, fazendo outra e tô seguindo firme. Mas tem muita gente na minha idade que já está pensando em aposentadoria. E aí ela não entende que isso vai levar o cérebro dela a quê? A ficar desse tamanho, porque o cérebro atrofia. Eu tenho avaliado muito, falo muito com a minha esposa, a gente avaliando nossos pais, né? E eu até convidei, eu vou gravar um também com uma outra doutora geriatra, e que ela fala disso, e acho que vai ser bem legal, que é um pouco como eles viveram, como eles pensaram, a geração deles, e hoje o que eles estão, não sei se sofrendo ou passando, né? Porque era uma visão diferente, né? Da nossa e dos avós, porque os avós tiveram uma forma, eles tiveram outra, a gente outra, só que a deles é como se eu não acreditasse que eu fosse viver tanto tempo, né? Aí chega uma hora que eles estão meio que olhando o que eu faço, né? E a terceira idade, ela é muito complicada, física porque vem a solidão, né? Vem a falta, os filhos criados, vem você não ter o que fazer. Eu tenho pais idosos. Mas eles foram criados de forma muito diferente. Eu, por exemplo, quando eu tive certeza que eu ia me separar, até eu me separar efetivamente, levou 3 anos, tá? Levaram 3 anos até esse processo para eu entender que eu precisava realmente sair. Você aceitou vir rápido aqui, né? Porque se for o processo de decisão fosse demorado assim... Não, mas eu estava de olho nela. Mas eu ouvia da minha mãe, assim... ruim com ele, pior sem ele. Sim, então é muito natural isso, né? Para falar sobre isso que você está falando das pessoas, eles têm outra visão. Completamente. Eles acham que talvez passar por isso não é nada, porque eles passaram por isso. Eles não tinham voz. Sim. Eles não tinham. A mãe da minha mãe não pôde escolher o marido, de repente, entendeu? Então, assim, tem situações que passaram... E aí elas não têm a mesma visão que a gente. Mas os nossos filhos serão melhores, os filhos dos nossos filhos serão ainda melhores.
Eu acredito nisso. É a quebra de ciclo, né? Então, mas eu acredito nisso, mas o que eu trabalho muito aqui, eu convido as pessoas, com as pessoas que eu falo, é desde que a gente também assuma essa responsabilidade. Exatamente. Né? Porque... Exatamente. Porque se você criar o seu filho, se você tiver um filho homem e criar o seu filho homem para tratar uma mulher da forma como o seu avô tratou a mulher dele, esse ciclo não vai acabar. E tem muitos pais hoje com problemas, né? Exatamente. E o exemplo também educa, né? Também educa. Muito mais do que também você falar. O que você vive é o que você... É o meio que molda, o ambiente é que molda o cidadão, né? Muito sucesso para vocês Obrigada pela oportunidade nessa jornada. Eu que agradeço. Alguma coisa que vocês queiram deixar aí de mensagem? Eu já falei, né? Eu queria te agradecer, André, de coração. Uma honra estar aqui com você. Muita gratidão. Ter esse lugar de fala aqui que a gente Vocês vão aprender agora. Quando vocês estiverem no de vocês, vocês vão gostar da brincadeira. Uma honra. Foi um papo que passou, voou. E ainda deixa a gente com gostinho de quero mais, porque a gente tem sempre muito mais a falar, né? Muito mais a falar. Se deixar, a gente fica aqui, entra almoço, vem um lanchinho, um cafezinho. E o pessoal nunca vê os bastidores, né? Mas a gente já estava conversando antes. Pois é. Vai ser capaz de a gente continuar falando. 3 horas, 4 mais 3 horas. Eu falo muito, né, gente? Mas o processo de autodescoberta, de autoconhecimento, ele te leva, ele te permite isso. Isso que faz, isso que tira o ser humano do lugar de conforto e que faz a gente evoluir. Eu queria aproveitar, dentro de um outro projeto que eu fiz, eu peguei uma série de textos e publiquei esse livro. Eu queria dar de presente para vocês. Muito obrigada. É o Pensamentos e Sentimentos, Quem quiser também tá na Amazon, gente, tá nas principais aí. A capa é lindíssima. Lindo, tudo lindo. Eu cheguei, lindo. Eu tenho até uma história engraçada, porque a primeira vez eu cheguei a fazer o livro... Dá licença, tá, gente? Que eu sou dessa. Eu fiz o livro na mão. Estudei, aprendi como é que diagramava tudo. Eu fiz a capa, fui no lugar imprimir. Só que esse agora eu fiz na editora, bonitinho. Amiga, você me dá licença para eu convidá-lo para um momento no nosso workshop presencial? Um autógrafo? Claro. Um momento você estar presente com a gente, autografando e apresentando o seu livro? Adoraria. Vamos nessa, então, junto? Vamos nessa. E vocês também já estão... Vamos fechar o convite para essa imersão, mas pode contar comigo. O meu propósito de vida também é ajudar as pessoas. Mas faltou, tem caneta? Como que você dá um livro? Que não isso? É mesmo? Aí é demais, né? Aqui, ó. Nosso... Dedicatório, claro que eu quero. Sem nem escrever. Sem nem bem o que escrever, mas... Tá até tremendo. É claro que eu quero. Fotografa aí, faz aí. Essa é a novidade. Acostume-se. Boa, gostei disso. Só receba, né? Só sinta. Bota a data, não? Sim, claro. Que dia é hoje? Hoje 22. São 22. O pessoal vai saber, ó. Ai, que droga. Muito obrigada. Essa é a novidade. Toma. Se você não quer, fala. Eu quero, mas eu acho que eu posso esperar. Então a gente faz depois. Senão o pessoal já está cansado de ver a gente. Já está cansado. Ela aprendeu comigo a não ser ansiosa, mas eu tô zen, eu tô plena. De novo, de coração, muito sucesso. Estou muito feliz de poder estar fazendo parte. Quem sabe, né? Daqui a pouco vocês não estão aí super famosos. 1 milhão de seguidores, gente. Ó, isso. Vocês vão ver, vocês vão ouvir falar da gente. Segue a gente lá, se compartilha. Espero que vocês tenham gostado desse papo de hoje. Eu adorei. E para elas, já não deixem de seguir também. É para elas. Muito papo gostoso. Gratidão, gente.